E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e eu sou o Fábio. E bom galera, seguinte, vídeo de pré-jogo. Nessa quarta-feira aí teremos Internacional e Corinthians. Mais um jogo aí pelo Campeonato Brasileiro. Dessa vez o nosso compromisso é fora de casa. Pegamos o Inter, porém o jogo não é no Beira-Rio, não é no Rio Grande do Sul. O jogo é em Florianópolis, pois é, no estádio Orlando Scarpelli. É lá que o Inter vai mandar o seu jogo contra a gente. E para começar o vídeo de pré-jogo, vamos com a possível escalação do timão para esse confronto. Lembrando que o Carlos Miguel está suspenso, não joga essa partida, tomou terceiro cartão amarelo contra o São Paulo. O Caetano foi expulso, né? Também não joga. Não que o Caetano seja um desfalque, né? Mas enfim. O possível time é esse aí. Matheus Donelli deve ganhar a oportunidade de titular. Mateuzinho, Kaká, Gustavo Henrique e Hugo, Ranieri, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Igor Coronado, Wesley e Yuri Alberto. O Garro deve voltar para o time, assim como o Gustavo Henrique. E o Breno Bidon, eu imagino que volte ao time titular, né? Porque não faz sentido continuar com o Gabriel Moscardo, né, senhor Antônio Oliveira? De resto, é esse o time mesmo, né? O Coronado, o Yuri Alberto, Wesley, Hugo, Kaká. De resto, deve ser esse o time, a base aí que o Antônio Oliveira encontrou aí, né? Bom, vamos agora com o retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e Internacional. E eu estou no site do meu timão. Vamos lá. Histórico de confrontos entre Corinthians e Internacional. Ao todo, na história, foram 96 jogos, com 32 vitórias do Corinthians, 24 do Inter e 40 empates, hein? Confronto que terminou muito empatado, mas o Corinthians com mais vitórias no retrospecto. Gols no confronto, 203, 105 do Corinthians, 98 do Inter. Corinthians e Internacional por estádios, eles mais se enfrentaram no Beira-Rio, 40 jogos, com 6 vitórias do Corinthians e 11 do Inter. Eles não se enfrentaram no Orlando Scarpelli, que é o palco do jogo dessa quarta, então é o primeiro jogo lá no estádio do Figueirense entre Inter e Corinthians, né? Corinthians e Inter por campeonatos, eles mais se enfrentaram pelo Brasileirão, 78 jogos, e o Corinthians tem mais vitórias, 26-19. Também tem jogos pela Copa do Brasil, inclusive a final da Copa do Brasil de 2009. E também tem 2 jogos pela Libertadores, se eu não estou enganado, Libertadores 1977. Pois é, a primeira participação do Corinthians na competição pegou o Inter na fase de grupos. Os maiores artilheiros do Corinthians contra o Internacional. E o maior é o Jorge Henrique, hein? Ele mesmo, 4 gols em 6 jogos, inclusive na final da Copa do Brasil de 2009, o Jorge Henrique marcou 2 gols, marcou no Pacaembu e marcou no Beira-Rio. Com 3 gols, o Rivelino, o Jô, Cristóvão, Guerreiro, Luizão, Neto e o Thales, né? Edmar e Romero, 2 gols cada um, né? O Romero marcou ano passado na Arena de Itaquera, inclusive. O primeiro confronto entre Corinthians e Internacional foi no dia 4 de novembro de 1945, há 79 anos. Foi um amistoso, o Corinthians goleou por 4-1. A maior goleada do Corinthians no confronto foi o 4-1, em 8 de março de 87, pelo torneio de Campo Grande aí de 87 também. Teve o 4-1 no primeiro jogo entre eles, né? Inclusive. A maior sequência invicta do Corinthians contra o Internacional, 10 jogos, durou aí de 2018 a 2023, né? Essa sequência aí foi quebrada com a nossa derrota por 2-1 ano passado em Itaquera, né? E Corinthians, hein? Mas enfim. E tá aqui os últimos jogos entre eles, né? O último jogo a gente perdeu 2-1. E teve muitos empates por 2-2, como vocês veem aí, né? Entre Inter e Corinthians, ó, muitos 2-2. A nossa última vitória contra o Internacional foi 1-0 Brasileirão 2020. Gol, se eu não estou enganado, de Matheus Davó. O Mancini era o técnico do Corinthians. Pois é, 1-0
a nossa última vitória contra o Inter já faz 4 anos, cara. 4 anos. E foi como mandante, né? O jogo dessa quarta vai ser como visitante. A nossa última vitória contra o Inter como visitante, se eu não estou enganado, foi em 2016, né? Tá aqui, ó. A nossa última vitória contra o Inter como visitante foi 1 a 0 Brasileirão 2016. O gol foi do Elias, inclusive ganhamos esse jogo aí 1 a 0. E bom, vamos dar uma olhada agora numa coisa não muito legal, né? Que é a classificação do Campeonato Brasileiro. Estamos atualmente na 16ª posição com 7 pontos. Só não estamos na zona porque todos na zona aí tem 6 pontos. O Corinthians tem 7. Então a chance da gente entrar nesse Z4 aí se a gente perder é grande, né? Inclusive podemos terminar a rodada na lanterna do campeonato. Meu Deus do céu, viu? Os nossos concorrentes aí, vamos ver. O Cuiabá pega o São Paulo no Morumbi, né? Deve perder. O Vasco pega o Juventude fora, né? Um jogo interessante esse. O Grêmio vai pegar... Quem o Grêmio pega? O Fortaleza fora de casa. Jogo difícil pro Grêmio. O Criciúma pega o Atlético Goianiense fora também. Os nossos concorrentes jogando tudo fora de casa, assim como o Corinthians, né? O Fluminense e o Vitória, né? O Fluminense pega o Cruzeiro no Mineirão, também fora de casa. E o Vitória encara o Atlético Mineiro em casa, jogo em Salvador. Então o Vitória, dos concorrentes lá de baixo, é o único que joga em casa. Pega o Atlético Mineiro em casa. O resto, o Fluminense, o Vasco, o Grêmio, o Cuiabá, Criciúma, todos jogam fora, inclusive o Corinthians, né? Interessante. Tem algum jogo... Algum outro jogo interessante na rodada? Tem um Palmeiras e Bragantino, um Flamengo e Bahia. Acho que o jogo mais interessante é Inter e Corinthians mesmo, né? É o jogo mais interessante, o jogo nessa quarta-feira, às 9h30 da noite. Jogo no Orlando Scarpelli, um palco que o Corinthians não joga já faz uns anos, né? Faz 8 anos que o Corinthians não joga lá, no Orlando Scarpelli. O nosso último jogo lá foi esse aqui, ó. Figueirense 1, Corinthians 1, Brasileirão 2016. Foi o último jogo do Corinthians no estádio Orlando Scarpelli, né? Vamos ver aqui os gols. Foi 1 a 1, né? O Rafael Moura marcou pro Figueirense e o Camacho marcou pro Corinthians. A escalação do Corinthians para esse jogo, né? O último jogo no Orlando Scarpelli. O Corinthians tinha Walter, Fagner, Léo Santos, Pedro Henrique, Guilherme Arana, Williams, meu Deus do céu, Rodriguinho, Camacho, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel. E o Luca na frente. Oswaldo de Oliveira era o técnico do Corinthians. Entraram ainda o Marlone, o Gustavo entrou também e o Léo Príncipe. Olha os jogadores que o Corinthians tinha. Hoje só o Fagner que tá no Corinthians ainda, né? O resto tudo já saiu. Eita, nós. Nosso último jogo no Orlando Scarpelli, o Figueirense que foi rebaixado em 2016 para a Série B e nunca mais voltou para a Série A, né? Hoje o Figueirense tá na Série C do Brasileirão, inclusive. Bom, vamos falar desse jogo contra o Inter, né? O Corinthians que só tem uma vitória no campeonato, e foi em casa, né? Então não vencemos uma única partida como visitante. Vocês viram pela classificação que precisamos muito da vitória, desesperadamente precisamos. E assim, o Inter vem de derrota, 2 a 1 pro Vitória, eles também não vêm numa sequência interessante, mas o jogo é fora de casa, não é no estádio deles, né? É praticamente campo neutro, né? O Corinthians, pelo que eu vi, a torcida já esgotou todos os ingressos destinados a ela, né? E enfim, né, gente? É um confronto bem interessante, imprevisível, inclusive. Vamos ver como é que o Corinthians vai se comportar, a gente nunca se sabe, né? Tem que respeitar o Inter, eles têm bons jogadores, enfim, né? Eles têm uma rivalidade contra a gente também, né? Eles meio que odeiam o Corinthians, né? Porque se depender do Corinthians, o Inter nunca mais vai ser campeão brasileiro. Ai, cara, é foda. Mas enfim, é uma rivalidade que só eles têm contra a gente, né? A gente nem liga pro Inter, mas eles odeiam o Corinthians. Enfim, né? É um confronto difícil, a gente sabe, o Corinthians não anda bem das pernas, enfim, né, gente? Mas precisamos muito da vitória, porque se não vencer, aí com certeza vai entrar na zona de rebaixamento, imagino eu. A não ser que todos os outros concorrentes percam, né? Pode acontecer, eles jogam fora de casa também.
Mas enfim, meu palpite pra esse jogo. Cara, eu sempre aposto em vitória, né? A gente acredita, torcedor, a gente acredita. Então, vou tentar apostar em 1 a 0, né? Aquele velho 1 a 0, gol do Yuri Alberto e vamos torcer pra que dê certo, né? 1 a 0 já tá bom, é goleada, o importante é os 3 pontos, não é? Ai, meu Deus, Corinthians ganha esse jogo, cara. Nossa, uma vitória seria muito importante lá em Florianópolis, né? Contra o Inter. Mas enfim, né, gente? O que vocês acham que vai dar esse jogo? Coloque o palpite de vocês aí. O meu, como eu falei, 1 a 0, gol do Yuri Alberto, beleza? Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians, pelo amor de Deus, vamos ganhar esse jogo. Precisamos voltar a ganhar.